Para todos, muito boa noite. Vamos falar hoje, nos Olhos nos Olhos, sobre o problema da burocracia em Portugal. O tema do nosso programa é mesmo esse, o garrote burocrático. Como sempre, com Henrique Medina Carreira, e hoje temos como convidada especial a editora Zita Seabra. Boa noite, Zita. Boa noite. Boa noite, Dr. Medina. Boa noite, Judite. Quer fazer a introdução do nosso tema? Vamos ao enquadramento? Sim, introduz-se rapidamente. Portugal vive dois problemas muito sérios. Um, que é o problema das contas públicas, e outro, pelo qual as pessoas não dão, que é o problema da ausência de reformas estruturais. Sendo certo que a economia, as contas públicas nunca poderão consolidar-se verdadeiramente sem outra economia, e nós não teremos outra economia se não conseguirmos investir. Ora, há um conjunto de fatores dispersos na nossa sociedade que impedem que se invista e, consequentemente, que a economia cresça. Dou-lhes um exemplo desta ilusão. Ouve-se falar gente ilustre do empreendedorismo, até tenho amigos que se dedicam muito ao empreendedorismo e à inovação e tal. Mas isto é uma visão completamente parcelada do problema, porque não há nenhum empreendedor, nem nenhum inovador que vai investir com os nossos tribunais, com a nossa burocracia, com a nossa corrupção, com os nossos impostos. Portanto, o Governo tem ligado pouco a isto, o Governo tem se empenhado no problema das reformas laborais, e também ninguém investe só porque a mão de obra é barata. Ou porque é mais fácil despedido. Não, está bem, sim, mas o Governo tem a ilusão de que se puser o salário quase ao nível do chão, que vem toda a gente aqui, ninguém vem cá investir, porque ninguém vai suportar estes tribunais, esta burocracia, etc. Portanto, este tema das reformas estruturais que respeitam aos impostos, que respeitam à burocracia, que respeitam aos tribunais, etc. Tudo isto, se não for resolvido, e não está a ser, é o aspecto da vida governativa atual que mais lentamente anda. Há coisas que eu não percebo porque é que não andam sequer. Portanto, este é um tema de reformas estruturais que são essenciais ao investimento. E o investimento é essencial à economia e ao emprego. Portanto, está tudo encravado para essa expressão. Dr. Medina, e acha que há algum setor da nossa vida pública, especificamente, onde o problema da burocracia seja mais evidente? É na área económica, fundamentalmente. Sim, é aquilo de que vamos falar aqui com o auxílio da nossa convidada, que viveu... E que já nos vai contar o seu caso? Sim, vai contar as patuscadas, entre aspas, como se vive a nossa burocracia. Este é um aspecto muito importante. Eu tenho ouvido empresários, vários, o que é que nunca encontrei um que fosse capaz de explicar isto em termos de... E dar exemplos concretos. Zita, vamos então saber o que é que aconteceu consigo. Diga. Se não se importa, refira àquele exemplo, que é um símbolo realmente da estupidez em que nós vivemos. Aquele do frigorífico da pastelaria. Sim, antes de começarmos o nosso programa, para que os nossos espectadores nos acompanhem, a Zita Seabra estava a dar o exemplo de termos uma pastelaria em Lisboa, foi no Porto, licenciada, que foi licenciada em qualquer ponto do país, e para se mudar o frigorífico de um sítio para o outro, depois vem a ASAI e é o fim do mundo. Zita, quer concretizar este exemplo de que nos estava a falar há pouco? Estamos a falar de uma coisa que se chama, tecnicamente, o layout. Sim. Quando uma empresa é licenciada, a empresa tem que apresentar o layout. E, portanto, tem que apresentar as máquinas como elas vão ser colocadas. No caso de uma pastelaria, por exemplo, a máquina de gelados. No caso de uma empresa, encosta um canto, não é? Depois tem que se mudar, as pastelarias têm que comunicar à Câmara. Uma empresa industrial, como é o caso da minha, tem que comunicar à Direção-Geral da Indústria que mudou a máquina de um sítio para o outro. E isto é completamente disparatado, porque quando se concebe uma empresa, quando se pensa que se vai criar uma empresa, não se tem imediatamente todas as máquinas que se vai ter. Apresenta-se o projeto, apresenta-se as máquinas e depois, por exemplo, ainda recentemente, numa das minhas máquinas, bateu o sol. O sol no Macintosh não dava muito jeito. Foi mudada a máquina. Para cumprir legalmente todos os preceitos, era preciso comunicar ao Ministério que a máquina ia ser mudada de lugar, o chamado layout. Zita, mas qual foi o caso então específico da sua empresa que, de tal forma chocante, que fez com que ele possa ser apresentado como exemplo do nosso tema de hoje? É um caso idêntico aos outros. Eu penso que tem toda a razão quando diz que para haver investimento é preciso simplificar completamente os processos com que as pessoas investem, nomeadamente um estrangeiro que quer investir em Portugal ou um português que quer investir, é preciso ter no Estado, em todos os serviços públicos, um amigo e não um constante inimigo e um constante pedido de papéis.
O primeiro grande degrau que tem que se passar, ou muro que tem que se ultrapassar, é a licença de construção do edifício, que é um drama. A licença de construção do edifício pede-se a uma Câmara, entrega-se o projeto de arquitetura, a Câmara manda para a CCDR, que é uma estrutura que já vários governos anunciaram que iriam... CCDR, o que é que significa? É aquelas comissões para o desenvolvimento regional. As antigas comissões de coordenação? Não. Antigamente eram CCRs e depois passaram a CCDR. É que nós estamos habituados a dizer essas coisas e muita gente não sabe. Ninguém sabe o que é. A CCDR é um organismo intermédio que fazia sentido há uns anos, quando se pensou em regiões, fazia sentido na cabeça de quem as fez. E que são um organismo intermédio e apresenta-se o projeto na Câmara, a Câmara consulta a CCDR consulta aos Ministérios. Zita, mas só para nos situarmos, na sua qualidade de editora, o que é que queria construir, o que é que queria fazer? Uma empresa de print on demand, da mais alta tecnologia. Impressora, é? Uma empresa para imprimir. Uma empresa de impressão digital, tecnologia do mais avançado que há, e como se sabe, os discos desapareceram, não andam, os livros também estão quase, não é? Desapareceram o livro normal, em papel, e portanto é uma tecnologia completamente diferente. E queria construir essa empresa aonde? Faz e-books, faz para Kindle, faz para as mais variados tablets, e faz print on demand. E onde é que queria construir essa empresa? Existe em Óbidos. Mas o caso da empresa em Óbidos não é diferente dos casos pelo resto do país. Primeiro é preciso meter a licença para construir o edifício e candidatar ao CREN, aos projetos de investimento para a indústria. Estas duas coisas são incompatíveis nos prazos, mas são absolutamente incompatíveis. Quando se mete os papéis para construir o edifício, primeiro é preciso saber se aquele terreno onde se vai colocar o edifício é compatível com o que se pretende lá instalar. Isto leva uma data de pareceres. Pareceres do ambiente, pareceres dos solos, pareceres dos mais variados entidades. Para construir uma empresa, se se quer construir essa empresa numa zona que uma Câmara defina como uma zona industrial, tem que sujeitar às regras dessa zona. Quer dizer, não beneficia nada ser na zona industrial. A confusão é quase a mesma. É quase a mesma. Beneficia o facto de haver algumas licenças que estão à partida concedidas. É mais difícil fazer fora de um terreno que não seja de zona industrial, mas há muitas câmaras que não têm. E os critérios dos empresários nem sempre são esses. Claro. Podem querer próximo de um porto ou próximo do comboio. Sim. São os critérios normais, ou próximo de um terreno que têm. E, portanto, primeiro é preciso uma verificação prévia se aquele terreno é ajustável àquilo que se quer construir. E naquilo que se quer construir tem que se entregar, então, todo o projeto. O layout, a eletricidade, o não sei o quê, as máquinas, o projeto total. Isso leva quanto tempo? Isso pode levar... O normal que leva, nunca leva menos de 2 anos, 3 anos. 2, 3 anos? Há um caso recente, que levou 8 anos, por exemplo, e o empresário era um investidor estrangeiro. Isto deve ser uma enorme fábrica, não? 8 anos? Desistiu. Desistiu, foi-se embora. 8 anos depois, coitado. 8 anos depois. E, portanto, isto leva a uma quantidade enorme de pareceres, pedidos, etc. Simultaneamente, e para não estar a explicar quais são 23 as entidades que são consultadas, há sempre uma que dá um parecer negativo. Há sempre uma. Por acaso o ambiente ou outra coisa qualquer dá um parecer negativo, ou a água, ou qualquer coisa. E então volta o processo todo para trás e o empresário tem que voltar a introduzir o processo na Câmara. Porque isto só termina quando é aprovado o projeto de construção em plenário da Câmara. E, portanto, até lá... os técnicos da Câmara dizem que uma janela devia ter menos 2 centímetros. A mim chegaram-me a pedir uma coisa curiosíssima, que era, querendo eu construir num parque tecnológico, que era envolvente de jardinagem à volta, quando no acordo dizia que não havia jardim à volta, mas passa-se por isso tudo. Ao fim, a Câmara queria um jardim. Não, a Câmara tem um parque tecnológico onde diz que não é possível jardinar. E depois... Isto acontece constantemente nas câmaras, não é? Ela não é exceção. E depois o arquiteto diz tem que definir quais são as plantas que quer pôr à volta. Não queria pôr plantas nenhumas, queria que as caminhonetes circundassem o edifício. Bom, ao fim de 2 anos e meio eu tive a licença de construção. Simultaneamente, para se candidatar ao CREN, isto é um projeto inovador, completamente inovador, uma tecnologia que não existia em Portugal, é preciso saber qual é a data da abertura do concurso. E outro grande drama em Portugal, e eu acho que convém repisar isso, é que os prazos nunca são cumpridos. A administração pública não cumpre os prazos, não há prazos para eles. Sai no Diário da República, este concurso de inovação vai abrir no dia 17 de outubro. Não abre. E depois, o que é que acontece? O investimento... Fica pendente. Fica pendente, com as máquinas a virem, com Também com o capital já gasto.
Eu quero dizer que não há parte... Onde é que emperra a Ucrânia? Em que Ministério? Economia, Ambiente? Economia, absolutamente economia. O IAPMEI devia estar ao serviço dos empresários, ao serviço do Ucrânia, nas empresas que são inovadoras tecnologicamente. Eu nunca vi, nem nunca pensei, que o IAPMEI não servisse para ajudar os empresários. Mas eu pensava que não era para ajudar ou que era para ajudar? Eu pensava que era para ajudar. Ah, mas você ainda é muito jovem. Então. Em Portugal, para ajudar uma coisa do Estado. Há uma nota da minha experiência que eu gostaria de dar. Eu nunca tive nenhum problema, ao contrário do que é sempre dito, com a banca. Nunca tive nenhum problema com a banca. A banca acompanhou sempre todos os meus projetos. E a banca funciona com os empresários com absoluto profissionalismo, nós sabemos. Quer dizer, levamos lá o projeto, eles aprovam, não aprovam, dizem não sei o quê. São regras muito claras, percebe-se? E em pouco tempo. Em muito pouco tempo. E há sempre um interlocutor do outro lado. É muito fácil dizer, olha, afinal aquele já não é assim, é assado, bem 15 dias para... E a banca responde, porque a banca trabalha com empresas e tem sempre responsáveis por empresas, seja qual for o banco. Portanto, o peso da burocracia aqui é fundamentalmente no Estado. E o Estado não tem a noção, acho que é preciso, antes de mais nada, mudar a mentalidade. Isto é, o IFAP, que é para a agricultura, que trata dos fundos comunitários para a agricultura, e o IAPMEI, que trata para a indústria, têm que mudar radicalmente de mentalidade e de maneira de estar. A maneira de estar tem que ser, eles estão lá e têm que ser avaliados em função das empresas que conseguem financiar e que conseguem criar, e não uma quantidade tão grande de papéis. A mim, por exemplo, exigiram-me, a certa altura, licença industrial. Só que quem é que exige isso? O IAPMEI. Só que eu não conseguia a licença industrial porque o edifício ainda não estava feito. Sim. E, portanto, muito naturalmente, o município dizia-me, não podemos passar a licença industrial porque o edifício não está feito. E eu ia ao IAPMEI e dizia, mas eles não me passam a licença industrial porque o edifício não está feito. E andei 2 meses entre o IAPMEI e a Câmara, o IAPMEI e a Câmara, sem interlocutor à séria. E aquilo que se exige do Estado e do Ministério da Economia, então, sobretudo numa crise como esta, gravíssima, em que aumentam os impostos, aumenta não sei o quê, aumenta o IRC, o IRS... O que se pede, o que se exige, é que o Ministério da Economia seja posto ao serviço das empresas e dos investidores. Há aqui uma exceção, a AICEP, que é a agência, como ela concorre... A AICEP? É a Agência para o Investimento Estrangeiro. Mudou completamente, é muito melhor. Mudou, que agora é liderada pelo Pedro Reis. Tem gestores para as empresas, a empresa tem um interlocutor do outro lado, sabe a quem se dirigir. Tem um condutor do processo. Do processo, tal como tem a banca, é só isso que se pede, tal como tem a banca. Em relação ao IAPMEI, em relação ao IFAP, não é assim. E, portanto, estamos sempre a esbarrar com mais um papel, mais um documento, mais uma assinatura reconhecida presencial. É preciso fazer exatamente o contrário. Doutor Medina, o senhor também tem a experiência de alguns processos teus que estão há anos pendentes, não é? Muitos. Quer dar-nos conta desses exemplos? Deixe-me só dizer uma coisa à Zita Seabra. Essa ideia de mudar a mentalidade, desde que eu tenho consciência de mim próprio, que eu sempre ouvi dizer isso. Nada, isso não se vai. Nós precisamos de 3 Duartes Pachecos. Sujeitos que decidem, mandem, impõem, e passam por cima de tudo. Não seria possível a obra do Duarte Pacheco, com a Marginal, com o Estádio, com o INE, com o técnico. Com esta gente não é possível uma coisa dessa. Realmente as personalidades muitas vezes são decisivas para as coisas. Mas se nós não atuamos ao nível da economia, não permitimos que haja investimento nacional e estrangeiro, isto para nem temos contas públicas, nem temos emprego, pelo menos. Quando é que o garrote burocrático se tornou mais apertado? Quando é que o garrote burocrático se tornou mais apertado? Eu não acompanhava isso, não de notícias, nunca tive problemas desta natureza. E a Zita Seabra, há dias, quando se falou aqui, não sei... enfim, de passagem sobre isso, é que me falou e dizia, eu tenho exatamente um caso concreto. Porque você lembra-se de eu ter dito aqui, não conheço ninguém que saiba de licenças, não se lembra? Sim. Bom, isto foi realmente a reação apropriada a esse pedido meu, que era o conhecimento de alguém que conhecesse o assunto. Doutor Medina, mas nos últimos 30 anos deve ter havido um período na nossa história, porque, apesar de tudo, nós tivemos grandes investimentos em Portugal. Deve ter havido aqui um momento em que estas coisas se complicaram mais. Eu tenho a ideia que é progressivo, isto é, sim, sempre em nome da simplicidade.